vejo um novo começo de era de gente fina, elegante e sincera. Sejam bem-vindos ao nosso Visão de Valor, o seu talk show de negócios. E hoje estamos recebendo Ricardo Dal Bosco, um grande especialista que há tempos eu queria convidá-lo. Ele veio a João Pessoa, participou de um grande evento nosso e eu disse, não vou perder a oportunidade de ter o Ricardo Dal Bosco aqui conosco. Ricardo, bem-vindo ao nosso Visão de Valor. Obrigado, meu caro. E, se não me engano, é Lulu Santos. Lulu Santos. E aí, agora me senti ainda mais em casa porque é um dos meus artistas favoritos. Maravilha. Ricardo, sendo muito direto, porque tudo que você precisa explicar não serve. Uma vez me disseram isso. E você é um cara que, aqui na Paraíba, a gente fala uma expressão rodado, né? Viajado. Já morou praticamente em 4 continentes, rodou o mundo inteiro. Como nasceu, como se tornou o especialista Ricardo Dal Bosco? Eu acho que essa questão de ser um tanto nômade veio da característica do meu próprio pai. Meu pai nasceu em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, numa cidadezinha chamada Brusque, famosa pelo mercado, né, o segmento têxtil. Lá onde é que surgiu também a famosa van, né? Do velho da van, que tanta gente hoje em dia manifesta aí nas redes sociais. Depois meu pai acabou indo morar na Amazônia, fez escola de saúde do Exército no Rio de Janeiro, voltou para Santa Catarina. Então, ou seja, vida de militar, vocês já imaginam como é que deve ser. E, consequentemente, o filho, né, ou aquela goiaba não cai muito longe daquela goiabeira. E eu sempre tive talvez é mais até do que uma necessidade. Era uma ânsia, um negócio talvez mais visceral de talvez ter essa descoberta que ele também tinha no passado. E desde cedo, ali pelos meus 17, 18 anos, quando me arranquei de casa, eu nunca mais voltei, porque algo que sempre me cativou foi buscar culturas diferentes e entender diferentes visões do mundo e da nossa própria humanidade. E, consequentemente, acabei indo morar na África por 3 anos, Europa, Estados Unidos, com vários projetos, consultorias, e lá vai. E isso me deu, de certa maneira, uma casca grossa no sentido de, caramba, o mundo não é apenas essa comunidade que eu vivo aqui hoje em dia, porque hoje a gente tem possibilidade de comprar uma passagem e ir de forma muito fácil para outros locais. Tem como a gente acessar informações online e também ter acesso a conteúdos que no passado os nossos pais não tinham. E, consequentemente, se eu tenho o acesso à informação de uma maneira muito mais fácil, principalmente nos últimos 20 anos, talvez o meu impacto e o valor que eu gere também não pode ser da mesma maneira o que era visto geração de valor no passado. Talvez a gente possa impactar muito mais vidas e transformar pessoas em uma escala muito diferente do que, por hábito nosso e por condição, fazíamos no passado. Pega, por exemplo, Marinho, seus pais, avós, e lá vai. O meu avô, por exemplo, ele só saiu daquela vila onde é que morava porque era caminhoneiro. Senão, como é que você conseguiria, de fato, impactar outras pessoas? Pega os palestrantes, né? A gente está nesse mercado de palestras, você 10 anos dando shows em treinamentos com a KLA aqui na Paraíba, e não só na Paraíba, mas impactando o Nordeste inteiro por meio do compartilhamento de conhecimento. Quem eram os palestrantes que eram famosos há 15, 20 anos? Todos os famosos em nível nacional, e aí vão pegar Marins, Godri, Leila Navarro, eu estive no evento com ela, inclusive, recentemente em São Paulo, Dr. Lair Ribeiro, né? Roberto Chinachique. Esse pessoal, para se tornar conhecido, teve que rodar muita estrada, muito bater de porta, associações comerciais, sindicatos, cooperativas, e lá vai. Porque não existia um ambiente online. Exatamente. Então, para você ser reconhecido, não é ser conhecido apenas, mas ser reconhecido e contratado frequentemente como um palestrante, você tinha que ter muita estrada, 15, 20 anos pelo menos. Hoje em dia, o ambiente digital, ele nos encurtou esse processo, nos colocou numa possibilidade de gerar valor e impactar pessoas que se identificam com a nossa comunicação de uma maneira muito mais rápida. Tanto é que tem pessoas no mercado de palestras, às vezes, 1, 2, 3 anos, lançados, inclusive, por Alberto Marinho, e que já estão fazendo um grande sucesso em nível nacional e outros até em nível internacional. Por que isso?
por causa do digital, né, o ambiente digital, ele acabou proporcionando tirar essa entropia que antes existia, que era a impossibilidade transfronteiriça da gente levar o nosso maior valor, que é a nossa marca pessoal, que é como é que a gente se torna impactante, memorável e marcante na vida de outra pessoa. E a partir disso a gente começa a falar de legado. Maravilha, maravilha. Você está falando e é muito claro e evidente o quanto o digital ele acelerou muito o processo, né? Ele aproxima, ele leva de forma muito mais incisiva, podemos falar assim, a mensagem, um produto, um serviço, uma Justo. marca, né? E para o vendedor da Bosco, você que fala nas suas redes sociais, pessoal, se você não conhece esse cara pelo LinkedIn, vá no LinkedIn e se conecte com ele. Ricardo Dal Bosco, siga o Ricardo lá no LinkedIn, o cara dá um showzaço. Muitos falam no Instagram, Facebook, mas o LinkedIn, pessoal, é uma ferramenta fundamental, sobretudo para o ambiente corporativo. E como nós, vendedores, podemos desenvolver estratégias para melhorar a nossa marca pessoal? Porque eu me lembro que no passado era muito comum os palestrantes falarem assim: você entende quando chegou no sucesso, quando você perdeu o seu sobrenome. Você não é mais o Alberto Marinho, você é o Alberto do fulano de tal. Então, quando você tiver essa fusão com o sobrenome da empresa e tal, isso é sinal que chegou lá. Como desenvolver a marca pessoal? Hoje em dia, olha só, a questão da percepção. Cada vez mais as pessoas não querem ter um sobrenome que seja apenas o da empresa. O fulano ou a fulana da empresa X ou Y. Porque você não é daquela empresa. Você está na condição de um cargo. E você está lá pelo cargo, não por você. Muitas vezes. Porque se você é demitido, vai embora hoje, por exemplo, amanhã aquele cargo continua existindo, só que com outro CPF. Consequentemente, na sua vida, o mais importante, de fato, é o seu CPF, sua marca pessoal e, consequentemente, ela pode gerar valor para dentro daquele CNPJ. Mas aqui a gente começa a abordar algo fundamental para os vendedores, que é a própria gestão de risco. Isso quase ninguém fala, Marinho, seja em eventos, seja em treinamentos, seja em técnicas de vendas. Então, bora falar aqui. Exatamente. Por quê? As pessoas falam muito como vender mais, como alcançar o sucesso. Mas pouca gente fala para o vendedor sobre gestão de risco na carreira do vendedor. Boa. E isso tem tudo a ver com marca pessoal. Porque a partir do momento que você não é mais daquela empresa, como a pessoa achava que ele era, e ele apenas está na condição, o está é algo finito, é algo temporário. Esse temporário pode durar 1 ano, pode durar 10 anos ou 20 anos numa companhia, mas mesmo assim você está, assim como você está nessa vida, que também é finita. Tempo é inegociável, vai acabar e nós iremos morrer dentro desse processo, assim como acontece a nossa morte nas companhias também. Por que eu faço essa provocação? Porque pelo fato das pessoas não se entenderem como um recurso próprio e sim apenas como um recurso do outro, da companhia, consequentemente, eles não se preocupam numa carreira estratégica de médio a longo prazo. E também, aí eles não olham para dentro da própria marca pessoal. Não constroem algo sustentável. E ainda mais a gente falando na nossa turma de vendedores, onde grande parte é imediatista. É apenas o hoje. É a comissão do hoje no máximo do amanhã. Só que não consegue olhar isso numa escala um pouquinho mais em frente. É porque também muitos estão vendedores, não são vendedores. Sabe, eu vou fazer um adendo aqui. Ontem no evento, teve uma participação muito bacana de uma das pessoas que estava na plateia. Falou: poxa, Dalbosco, adorei a sua palestra, isso realmente me cativou. Poxa, Dalbosco, mas eu estou agora como vendedor, é só uma transição porque não deu certo outras coisas, etc e tal. E o que você acha? Qual é a maneira que eu poderia vender mais? Eu falei assim, já está tudo errado já na sua narrativa. Porque as pessoas hoje em dia, elas, em grande parte, quem veio migrando para o mercado de vendas, se diz vendedor quase como uma vergonha. Eu só tô, parece que está cometendo um pecado. Eu só estou em uma maneira temporada, por uma temporada aqui,
mas eu não sou vendedor. Enquanto a pessoa ela continua tomando essa atitude de que estou aqui por apenas um período de tempo, ela não coloca dentro, né, uma condição para, de fato, ela trilhar rumo ao sucesso. Então, quando eu vejo aquele tipo de discurso, já é da derrota desde o princípio. Ou seja, o que eu estou fazendo eu não gosto, isso aqui é só por um tempo, né? Talvez eu vou empurrar isso que me obrigam a vender para o outro lado e quem sabe dá certo. Em vez de ser o quarteto fantástico, fazendo analogia ao filme, é o quarteto da desgraça. É a mistura da pólvora com um galão de combustível, com álcool 70, seja lá o que for, botar para queimar aqui. Por causa que os profissionais eles não entendem que todos nós vendemos a todo momento, inclusive no relacionamento amoroso. Porque você, Marinho, não tem dúvida, se vende a todo momento para sua esposa e ela se vende a todo momento para você. Porque se a gente não der atenção ao cônjuge, uma hora capaz do concorrente pegar. Sem contar que nós temos hoje 8 bilhões de pessoas no mundo. Exatamente. Eu digo para minha esposa o seguinte, digo, meu amor, olha, existem aí bilhões de mulheres e todo dia eu escolho você. Olha a concorrência. Exatamente. Né? Exatamente. E você está tocando num ponto que é muito importante. Precisamos virar essa chave. Trilhar uma carreira de sucesso. Pessoal, quem você buscar, que tem hoje, que você define sucesso, eu não vou querer definir sucesso, mas o que você entende de sucesso vai funcionar. Pega o que você entende de sucesso. Certamente essa pessoa, né, Del Bosco, ela tem anos. Ela tem uma visão clara de onde ela quer chegar. E ela vai desenvolvendo a marca dela. Nesse longo tempo que você está no mercado, teve algum profissional que você auxiliou, que te chamou muita atenção na construção da marca dele, que tu disse, cara, Alberto, ele me surpreendeu. Poderia compartilhar conosco? Claro. De diversas áreas e nos mais distintas maturidades de carreira também. Porque tem muita gente, Alberto, que pensa que marca pessoal não é para quem está se formando ou recém-formado. Tem gente que acredita que marca pessoal, por vezes, é só para quem está estável, ou então que marca pessoal é apenas para quem está em transição de carreira e perdeu o emprego. E aí é um dos grandes erros, principalmente esse último cenário, que é o de transição de carreira. A pessoa ela não cuidou da sua marca pessoal os últimos 10, 15, 20 anos de trajetória profissional. E quando perde emprego, muitas vezes de uma maneira abrupta, ou seja, puxado o tapete, essa pessoa ela quer resolver tudo que ela não cuidou nos últimos 20 anos em 2 meses. E o nível de ansiedade vem lá nas alturas e com uma dificuldade de entrega muito grande, de foco, de alocar energia, tempo, dinheiro em uma atividade específica que vá fazer com que ela ganhe projeção. Você já deve ter conhecido várias pessoas perdendo o emprego com uma ansiedade muito grande, porque elas querem se dizer, botar para dentro delas, já que elas fizeram nas últimas 2 décadas isso, elas querem se mostrar úteis, acabam correndo para as próprias vendas. Apesar de, por vezes, não se capacitaram, não treinaram e nada. Não tem nem processos para desempenhar isso. Isso acaba colocando muitos profissionais numa corda bamba em termos de, cara, eu preciso aqui levar o pão para casa, mas, por outro lado, eu também não posso deixar minha moral abaixar. E esse tipo de profissional é um dos mais difíceis hoje de se trabalhar em marca pessoal. Por quê? Porque a ansiedade lá em cima, muitas vezes, é difícil com que essa pessoa se foque numa ação estratégica. A pessoa quer fazer várias táticas ao mesmo tempo, achando que aquilo vai resultar em algo magnífico e geralmente não acontece. Em termos de cases de sucesso, a gente trabalha numa outra pegada. Ou seja, são profissionais que querem realmente ir para um outro patamar de carreira, mas que entendem que a importância de um mentor para guiá-los rumo a esse sucesso, mas também para ir controlando em termos de gestão de risco. Olha, aqui vão ter alguns jacarés, aqui vão ter algumas cobras, aqui vão ter alguns lagartos aqui. Esses são os ambientes que você vai trilhar e que, com a orientação de uma mentoria, de um treinamento específico, de um consultor, ele começa a guiar você dentro desse pântano e começa a ver oportunidades para o outro lado. Dentro da nossa trajetória, nos últimos anos, como mentor de marca pessoal, Alberto, na área da saúde, da engenharia, da advocacia, da área de tecnologia, aí são centenas de casos velados.
Mas vou botar mais um grande case que ele se tornou muito significativo, porque, inclusive, é o nosso lançamento do livro mais recente, que é o Personal Branding para Profissionais da Saúde, que é como criar autoridade e se posicionar por meio da sua marca pessoal, que foi com a Andriele Pedroso, que foi a primeira LinkedIn Top Voice no Brasil, na área da nutrição, e onde ela não tinha praticamente nenhuma projeção, e uma questão de 9 a 10 meses, além de conquistar o título de LinkedIn Top Voice, virou colunista lá na Band, colaborando com muitos conteúdos, embaixadora de várias marcas, palestrante em vários eventos, até que eu estou em João Pessoa, ela está em Porto Alegre palestrando. Então, ou seja, pessoas que tiveram suas vidas transformadas por meio da marca pessoal. Não era a fulana ou fulano da empresa X, mas era a fulana que está naquela companhia, gera valor para aquilo, e que, se não quiser mais aquilo, ela continua sendo muito bem requisitada no mercado. É esse tipo de reflexão que os comerciais, os nossos ouvintes, nossos espectadores aqui do podcast Visão de Valor, com Alberto Marinho, precisa começar a refletir daqui para frente. De que maneira eu sou procurado de forma frequente, recorrente no mercado e por um valor apetitoso e diferenciado comparado aos meus concorrentes. Se isso não está acontecendo na sua jornada, primeira dica, busca a KLA para fazer um grande treinamento. Bacana. E muitos podem estar pensando, mas cara, como é que eu então começo? Três dicas para que possamos aplicar de forma imediata. Primeiro, a atitude de querer começar. Tá. Isso aí, um mentor nunca vai resolver isso por ninguém. Porque ele pode até sair de uma maneira mais inspirada, né, de um evento, por exemplo, como foi ontem, espetacular, praticamente 500 pessoas no teatro. Parabéns, Alberto Marinho e toda a equipe da KLA fizeram o maior evento na Paraíba de vendas do 6º Congresso. O cara pode sair de lá inspirado, motivado. Só que se ele não tiver atitude no dia seguinte, ou até lá no evento, de dizer o seguinte, caramba, eu quero andar com esses leões, quero aprender e quero encurtar meu caminho para o sucesso, porque isso é possível, desde que você tenha mentores na sua vida. Então, o primeiro é a atitude. Isso ninguém vai conseguir resolver por você. Tá. Segundo passo é criar uma estratégia e não ficar apenas com açõezinhas nas suas redes sociais de forma desgovernada. E é o que grande parte das pessoas que querem vender hoje em dia online fazem. Eu vou tentar isso daqui. É só o tentar, né? Que a gente falava muito bem ontem. Não é o testar, né? Isso. Ou seja, é apenas o tentar. Então, segundo passo fundamental é você ter uma estratégia. E essa estratégia, se você não sabe por conta própria, procure Alberto Marinho, Dal Bosco, ou seja, um mentor que pode guiá-lo para encurtar esse caminho rumo ao êxito. E terceiro passo fundamental é você conseguir ter a consistência. E a consistência que ela acaba caindo num poço que muita gente usa como um poço da morte e outros, de fato, para pescar aquele peixe que realmente vai nutrir toda a sua família lá em frente, no longo prazo, que se chama propósito de vida. Muito difícil se você for consistente em algo, se você não tiver uma identificação por meio da geração de valor às outras pessoas e identificação com relação aos seus próprios valores humanos. Se isso estiver desconexo, dificilmente você vai ser consistente, inclusive numa rede social. E tem muita gente que acaba desistindo daquela ferramenta da sua projeção, da sua própria marca pessoal, que é o seu templo, e a única maneira de você continuar vivo, mesmo após a morte, é por meio do seu legado, da sua marca pessoal. Mas muita gente acaba desistindo porque não consegue entender que aquela rede social, que gravar um podcast, que dar uma palestra, que estar lá no Instagram, no LinkedIn, isso é apenas um meio, não é o fim da sua vida. E quando a pessoa não tem estratégia, não tem atitude para começar e não é consistente, ela entende sempre aquilo como o desespero final, como a linha de chegada. Nossa, mas eu tenho que gravar esse vídeo. Nossa, mas eu tenho que estar na rede social. Nossa, isso para mim é desesperador. Um fardo, né? Exatamente. Ele ou ela acaba achando, Marinho, que é o final da jornada.
Se você for perguntar, Dal Bosco, você faz vídeo todo dia nas redes sociais. Você gosta de fazer vídeo? Marinho, vídeo não é das formas de comunicar que o Dal Bosco prefere. O Dal Bosco prefere muitas vezes escrever um livro. Está isolado no mundo, lá no interior dos Estados Unidos, no interior numa ilha, no arquipélago no Chile, que nem eu morei ano passado, isolado escrevendo. Ok. Mas por que então será que o Dal Bosco grava vídeo? Mesmo por vezes não sendo algo que ele mais gosta. Porque o Dal Bosco nunca vê aquilo como o fim da linha. O vídeo, meu LinkedIn, a gravação do podcast, tudo isso é apenas um meio para eu alcançar um objetivo muito maior na minha jornada aqui na Terra. E esse ganho maior lá no final, ele alimenta assim toda uma estrutura. Porque eu acabo impactando não apenas a minha vida, mas também de quem está à minha volta. Minha família direta, Marinho, entre outras pessoas que eu gosto. Todo mundo se beneficia por esse modus operandi que eu tenho na minha vida de geração de valor e construção de legado. Então, essa reflexão que os ouvintes e quem está nos vendo, se for por caso de vídeo, precisa entender aqui no Visão de Valor. De que maneira você começa a ter atitude, ter uma estratégia e ser consistente para ressignificar todo esse processo que sim, vai dar muito trabalho, mas é por isso que muita gente acaba não vindo. E por isso que apenas poucos têm sucesso. Muitos são os que desistem, poucos os que fracassam. Henry Ford falava muito isso. E quando você se destacar, eu falava ontem na palestra aqui em João Pessoa, a primeira dupla que aparece é a dupla Oso, o curioso e o invejoso. E por que muitas vezes quem lhe inveja, quem lhe reprime e quem lhe coloca medo para não continuar numa atuação da sua marca pessoal, numa projeção digital, por exemplo, é quem está mais próximo de você. Se você for observar, você não tem inveja de quem está longe. Eu uso muito a seguinte analogia em algumas palestras que eu dou pelo Brasil. Por acaso, você sente inveja da Madre Teresa de Calcutá, Marinho? Não. Por acaso, você sente inveja do Cavaleiro Templário? Não. E, tá, mas, sei lá, talvez da Kim Kardashian? Também não? Também não. Pois é, né, Marinho? E Jesus Cristo? Sente inveja de Jesus Cristo? Jesus Cristo, você sente inveja de Jesus Cristo? Também não. Engraçado que a gente não sente inveja de quem já morreu e de quem está longe. Isso acontece também das pessoas conosco. Quem sente inveja pra gente? Ontem eu provocava o pessoal. Não é geralmente quem sabe mais do que você, etc. É aquele seu colega que conviveu com você, ou trabalha na mesma empresa, vai passar por você no corredor e vai falar: e aí, blogueirinho, blogueirinha? E por que isso acontece? Marinho e vários colegas que o Marinho teve nessa trajetória. De empresa, de treinamento, em KLA já se foram, no colégio, na faculdade, mercado no Brasil, lá vai. São iguais, certo? Só que o que acontece? Marinho foi buscar o seu sucesso. E como o Marinho disse aqui, sucesso para cada um tem um significado. No dicionário tem o mesmo conceito, mas o significado é que muda. Marinho foi. E muita gente ficou, a grande massa ficou. É o chamado perfil mediano. Ou, aqui no podcast a gente pode soltar, perfil médio. Mistura de médio com merda, né? O cara quis ficar lá no perfil médio. E porque quem mais me inveja eram aquelas pessoas que saíram do mesmo bairro, da mesma vila, da mesma praia, eram, criança remelenta junto com a gente ali, etc. E que não reconhecem o sucesso do Marinho. E que quando o Marinho foi, cresceu, transformou a KLA na Paraíba, a magnitude que é, muitos dos que não te apoiam, não te contratam, são as pessoas que te conheciam, Marinho. É verdade. As pessoas que menos deixam dinheiro com você são as pessoas que conviveram com você em vários ambientes na sua vida. Por que essas pessoas aqui não deixam dinheiro? Se pega o Juan, o Cássio, quem que geralmente menos apoia eles num podcast aqui? O Edu. Se vocês forem ver, são as pessoas que mais próximas conviveram a eles. Muitas vezes são as que menos lhe apoiam. Porque as pessoas não entendem como é que vocês saíram do mesmo vilarejo, vocês tinham as mesmas condições. O pai de um pouquinho mais dinheiro, menos dinheiro, mas a diferença não era tão grande.
Não era uma diferença vezes 10, porque senão vocês não saíam do mesmo ambiente. Exato. Mas grande parte não entende porque o Marinho foi, porque Edu foi, porque Cássio foi, porque Juan foi, e eles ficaram. E quando isso acontece, esse ato acontece, cria uma condição interna, primeiramente, de incompetência, de que era possível. E quando isso acaba brotando aqui dentro, a pessoa passa a se autoconhecer no sentido de eu não fui competente tanto assim. E aqui a pessoa tem duas maneiras de seguir daí para frente. Ou ela chega e fala, Marinho, caramba, lhe admiro, a gente saiu do mesmo local, quero andar com você. Quero andar com o Leão. Ou então, que é o mais comum, é como grande parte das pessoas reagem aí na sua vida, que é por meio da inveja. Porque a inveja e o vitimismo de tudo que você pode fazer na sua vida é o modo mais fácil. Acordar cedo é difícil. Hoje a gente está num domingo gravando e muita gente queria estar dormindo. Marinho queria estar dormindo, ontem fez o mega evento, foi dormir 2, 3 da manhã, Dal Bosco da mesma forma. Exatamente. E vai continuar hoje, porque tem entregas, tem que desmontar, é relatório para terminar, etc. Para os patrocinadores, e lá vai. Foi um mega evento, 500 pessoas, não tem como encerrar no sábado e tá tudo jóia. Domingo vou curtir na praia de Cabo Branco com a minha família. Não existe isso. Não existe isso para um empreendedor serial, como é Marinho, por exemplo, como é Dal Bosco. Consequentemente, tem muita gente que não quer pagar esse preço. Qual é a forma mais fácil hoje em dia, principalmente nas redes sociais? É você se vitimizar. É a mais cômoda. O mundo que conspirou contra mim e, consequentemente, né, eu não tenho sucesso. Exato. Por causa disso. Exato. E você conversando agora, me fez lembrar muito. Uma vez eu tava com uma amiga e ele disse, cara, é chato conversar contigo, Alberto. Eu disse, por quê? Ele disse, cara, tu fala como se não tivesse problemas. Eu disse, eu não tenho problema, cara, eu tenho um bocado de desafios. E esse mesmo amigo que disse que era chato conversar comigo, foi esse cara, que um dia éramos pares, e ele ficou. E é o que fala que Alberto Marinho tem sorte. Tem sorte, pô, cara, aí é o mesmo cara que fala, mudou. Mudou. Cara, agora, então, essas pessoas tóxicas, né? E a famosa frase, Marinho, você não fala mais com os amigos pobres. Como se o jogo de hoje fosse apenas o dinheiro. Exato. E as pessoas simplesmente elas não chegaram a vir na vida para um outro patamar de conhecimento em termos de, caramba, eu posso mais e também consigo mais para a vida de outras pessoas. Eu sempre compartilho, Dal Bosco, que é importante nós termos intenção e interesse. Certa vez aconteceu um fato curioso. Há uns 3 anos atrás, um colega franqueado da KLA ligou para mim e disse, pô, Marinho, cara, eu acho massa como tu trabalha a tua marca pessoal. E, cara, quando foi que tu pensou em não ser mais o Alberto da KLA e ser o Alberto Marinho? Eu disse pro cara, eu nunca pensei que eu era só Alberto KLA, eu sempre fui Alberto Marinho. E a construção da minha marca foi natural. Eu nunca me apresentei. Qual é o teu nome? Alberto. Alberto Marinho. Alberto Marinho. Nome, sobrenome, nome, sobrenome, nome, sobrenome. E hoje eu percebo que, em dado momento, muitos compram do Marinha, né? E não tem nenhum demérito para a marca, nada que diminua a marca, que uma vez até falaram para mim, pô, cara, você quer ser maior que a marca. Eu disse, não quero ser maior que a marca. Porque quando você tem a intenção e interesse, a construção de uma marca forte, Dal Bosco, eu quero que você me valide, me corrija, se for necessário também, quando você tem essa intenção e esse interesse, a construção da marca pessoal se torna mais forte. Sim? Marinho, quem são os irmãos gêmeos de qualquer venda no mundo? Confiança e segurança. Gerar confiança e segurança hoje em dia é mais fácil por meio do CPF do que pelo CNPJ. Ontem, por exemplo, o pessoal conversava entre os palestrantes, poxa, no Brasil a gente está com um déficit de ter o nosso ídolo.
Pô, no passado tinha Ayrton Senna, né? Entre outros, né? Mas por que a gente não tem mais tantos ídolos assim? Não é só por causa de uma questão que o Brasil não produziu pessoas a esse estilo nos últimos anos. Tem várias pessoas brilhantes, continua acontecendo. Só que hoje em dia você tem muito acesso à informação sobre essas pessoas. Algo que no passado não tinha. Exato. Esperávamos o Fantástico do domingo para ver o novo clipe do fulano de tal. Exatamente. Hoje, aquele artista, aquele jogador, você tem praticamente várias câmeras em cima desse cara a todo momento. Não só das grandes mídias, mas num celular. Consequentemente, aquele seu guru, que tanto você achava, depois de um tempo você vê que não existe guru de modo nenhum em nenhum lugar no mundo. Talvez próprio Jesus Cristo, se fosse hoje em dia, né, de um modo um pouco mais online e digital, talvez algumas pessoas também viriam algumas atitudes, talvez não se identificariam. Ele teria algumas polarizações muito mais fortes, assim como teve a polarização em vários haters 2000 anos atrás. E hoje em dia tem muita gente que acaba não vendo mais outras pessoas como gurus ou ídolos pelo fato de terem muita informação do outro lado. E conosco acontece a mesma forma. Então, como é que as pessoas vêm dizer para o Marinho que ele quer ser maior do que a companhia? Isso são pessoas completamente desatualizadas em termos da narrativa de como é que funciona hoje em dia o mercado. Porque o CPF do dono do negócio tem condição de atrair muito mais do que o próprio CNPJ. Exato, isso ficou muito claro e evidente, sobretudo no Instagram, quando você olha o perfil da Luísa Trajano, inclusive amigona parceira, da Luísa Trajano do Magalu e o perfil do próprio Magalu. Ela tem mais seguidores, você falou no início do velho da Havan, o Luciano Hang, né? Quando você olha a conta pessoal dele e a conta da Havan, ele tem mais seguidores. Então, porque nós nos conectamos com pessoas. As pessoas querem ouvir a narrativa, a promessa de venda, a geração de valor, o quanto que essa pessoa é empática ou não e você se identifica os valores dela ou não por meio do CPF e não apenas pelo CNPJ. Porque hoje você tem condição de ter muita informação do outro lado. Algo que não se conseguia há 15, 20 anos, porque não tinha o grande boom das redes sociais. Uma pergunta. Eu posso me autobatizar para a custo dessa minha marca se tornar mais clara e evidente? Porque eu sempre digo o seguinte, quem é aqui na Paraíba o melhor corretor da Paraíba, corretor de imóveis? Quem é o maior vendedor de carros da Paraíba? Quem é o principal arquiteto da Paraíba? Então, é muita pretensão esse autobatismo, Dal Bosco? Não se você aguentar o tranco. Opa! Olha aí. Então a questão, você pode se autodenominar com algum título que você queira. Sustente. Exatamente, né? É quase que um lema abaixo. Alberto Marinho, o maior vendedor da Paraíba. Ok. Mas vai acontecer uma série de invejosos também que vão dizer, não, eu sou o maior vendedor de carros, de imóveis na beira-mar de Cabo Branco e eu vendo muito mais que esse cara. Por que ele está falando que ele é o maior vendedor? Em quantia? Qual o critério, né? Qual o critério, etc. Então eu sempre digo, se você aguentar o tranco e construir uma marca, né, que você consiga sustentar esse título, ok. Pode ser um grande ferramental no sentido de começar a imputar na cabeça do outro lado que você é referência com relação àquele tema. Ou seja, vendas, eu tenho que pensar em Alberto Marinho. Vendas, eu tenho que pensar em Alberto Marinho. Tá vendo que não são duas marcas, né? É uma, ou seja, posicionamento para criar clareza. Porque se a gente gera confusão na mente do outro lado, a pessoa acaba não comprando, acaba não se identificando. A não ser que a pessoa é uma Apple da vida, são poucas pessoas que têm essa condição de marca hoje no planeta. Por que eu falo isso? Porque você está lá na Apple da Quinta Avenida, por exemplo, que tive ano passado morando um tempo em Nova York, de volta para lá, e aí vai ter o lançamento do novo iPhone 20. 3 dias as pessoas na fila. Logo que abre a porta, elas saem correndo e um vendedor podia chegar para você e falar o seguinte, pô, seu animal, não corre assim. O que você que quer muito o iPhone vai fazer?
Ok, pode me chamar de animal depois, mas sai da frente que eu quero o iPhone. Você vai comprar do mesmo jeito. Atendendo bem ou não, a pessoa quer aquele produto. Vai fazer isso hoje no seu negócio. Se você no iPhone vai ser difícil. Ele vai para o outro CPF, ele vai para um outro CNPJ comprar. Então o que eu costumo dizer é o seguinte, com a identificação que essas pessoas estão criando com relação a você. Se elas não confiarem, se elas não se sentirem seguras no atendimento entre vários outros pontos de contato, elas não compram, porque você não é uma Apple. Consequentemente, se você quer criar um lema, você de fato tem que sustentar. Exemplo, Dr. Hollywood. Sim, sim. O cara teve uma pegada genial, porque Beverly Hills fazia cirurgia plástica, bichectomia e tudo que é transformação, por exemplo, estética, naquela região de Los Angeles. Só que ninguém se autodenominava Dr. Hollywood. E o cara foi lá e... Bom, sabe? Vou botar o nome do local. É a mesma coisa que o Alberto Marinho botar assim, Doutor Paraíba. Né? Por exemplo, acabamos de criar agora, Doutor Paraíba. Ninguém pensou. Será que isso faz sentido? Talvez. Então, por vezes, pode sim ser uma sacada de mestre, por vezes o negócio acaba incomodando muita gente. Incomodar vai incomodar sempre, mas dependendo do nível. Imagina a inveja que outros médicos que trabalham em Hollywood, com cirurgia plástica, Tem do cara, não ficaram. Né? O meu escritório, eu pago $100 mil por mês aqui em Beverly Hills, numa portinha de 40 metros quadrados. E as pessoas me mandam mensagem me perguntando se eu sou o Dr. Hollywood. Pô, não, mas eu tenho escritório em Hollywood. Mas já perdeu. Já perdeu a imagem. Agora o cara entrega. É algo, né? É o cara que tem uma estratégia de marca pessoal, tá nas mídias certas, faz o, né? Tem todo o seu programa, tem todo o seu envolvimento, mas ele consegue, de certa maneira, sustentar aquele título. A grande questão é, será que você consegue sustentar aí o lema que você está criando para você? É uma reflexão. Maravilha, maravilha. Pessoal, quando o papo é bom, o tempo passa e a gente nem percebe. Passaremos aqui horas e horas Dal Bosco conversando com você. Você é muito claro e evidente, pessoal, o quanto que esse cara tem de conteúdo, né? O Dal Bosco me impactou em 2022, nós nos conhecemos há um ano. Em um evento eu estava em São Paulo, eu fui para aprender. A maior parte do meu tempo eu passo não palestrando, mas sentado aprendendo. E eu disse, cara, esse cara aí virou uma chave aqui. Então, a gente boa, pena que respira. E Dal Bosco, se pudéssemos voltar, tivéssemos aqui uma máquina do tempo e pudéssemos voltar 20 anos lá atrás e você encontrasse aquele Ricardo Dal Bosco ainda mais jovem, o que você falaria para esse Dal Bosco? Eu não mudaria nada. Eu não me arrependo de nada na minha vida, Marinho. Isso daqui fica talvez uma reflexão e uma inspiração para quem está nos vendo no Visão de Valor. Porque o que é a coisa mais importante na nossa vida? A nossa própria vida. Se a nossa vida a gente não consegue continuar agregando valor em termos de autoconhecimento para nós e impactando outras pessoas. A gente não consegue, de fato, também impactar positivamente a nossa própria família. Então, a coisa mais importante na nossa vida é a nossa própria vida. Marinho, até onde a gente sabe, você está vivo, certo? Eu, Dal Bosco, também. Se estamos vivos, tudo valeu a pena. Porque se tivéssemos tomado outra atitude, mesmo que parecem ser mais promissoras, eu não tenho a certeza se eu estaria vivo. As pessoas falam, Dal Bosco, por que você não voltou para os Estados Unidos? Por que você não fez isso? Por que você não assumiu aquela multinacional? Por quê? E aí simplesmente eu respondo para as pessoas da seguinte maneira. E é um pensamento muito estoico, né? que é um tipo de palestra que inclusive eu faço para líderes. O estoicismo ele se baseia no que eu posso alterar e o que eu não posso alterar. E o que eu não tenho domínio, né, no sentido de poder modificar aquela trajetória, isso não pode me trazer ansiedade e aflição. Como é que eu vou sofrer por algo que não tem como eu voltar o tempo e que não aconteceu e isso me prejudica hoje?
É um sofrimento muito mais emocional do que de fato na realidade. A gente sofre muito mais, seja nas vendas, seja nos nossos relacionamentos, lá vai, muito mais aqui dentro do que de fato que é a realidade. Então eu costumo dizer que eu não alteraria nada, porque eu não me arrependo de nada pelo fato de eu estar vivo. Show. Então tudo que eu tomei de decisão até hoje, por mais que possam no curto prazo passar a imagem de que tomei a decisão errada, de fato elas foram certas, porque elas me mantiveram viva com a possibilidade de mudar o seu futuro e o futuro de outras pessoas aqui para frente. E isso eu não sei se teria acontecido se eu tomasse as decisões que eu acho que poderiam ter sido melhores e que eu falei lá para aquele garoto de 20 anos, de 10 anos, 15 anos, olha, venha por esse caminho. Como se eu fosse um Deus, o Todo-Poderoso, ou talvez o professor de Deus, querendo escolher um futuro diferente, que talvez negligenciaria a própria vida. Então, se eu fico a todo momento julgando o meu passado, muito dificilmente eu vou conseguir projetar um futuro promissor, porque eu estou, de fato, negligenciando a minha própria vida. Maravilha, 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 maravilha. Pessoal, Ricardo Dal Bosco, uma fera. Siga ele nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, bota no Google, se conecta com o cara. TikTok, tudo, né, Dal Bosco? E meus amigos, você que participou até aqui, curta, comente, compartilhe, assista novamente esse episódio quantas vezes você quiser, que foi muito mais que um papo, muito mais que uma entrega, foi de fato uma visão de valor para mim e para você. Até o próximo episódio. Você acompanhou Visão de Valor com Alberto Marinho, o seu talk show de negócios.